para mais uma aula de Química Orgânica? Bom, hoje nós vamos para a aula de número 37. Dando prosseguimento ao estudo da isomeria, hoje nós vamos estudar a isomeria geométrica, ou também chamada de isomeria cis-trans. Esse conteúdo está lá no seu livro, na página 37. Bom, nas aulas anteriores, a gente estudou a isomeria plana. São 5 tipos de isomeria plana: isomeria de cadeia, isomeria de função, tautomeria, metameria, isomeria de posição. A gente já estudou todos os casos de isomeria plana. Na isomeria plana, os isômeros têm a mesma fórmula molecular, mas têm diferente fórmula estrutural. Então, você identifica os isômeros pela fórmula estrutural. Agora, a isomeria geométrica, ela pode ser classificada dentro da isomeria espacial. O que é isso, professor? Por que é chamado de isomeria espacial? Porque eles têm a mesma fórmula molecular, pertencem à mesma função química, porém, ele se difere quanto ao arranjo espacial da molécula, a forma com que a molécula está arranjada no espaço. Lembrando que as moléculas são estruturas tridimensionais. Bom, para você entender melhor tudo isso que eu falei, como é que funciona, eu trouxe aqui esse exemplo para vocês. Vamos analisar essa molécula A e essa molécula B. Analisando a molécula A e a molécula B, perceba que aqui eu tenho 2 cloros, tá? Aqui eu tenho 2 carbonos ligados por simples ligação, hidrogênio, hidrogênio e cloro. Hidrogênio, hidrogênio e cloro. Na molécula B, simples ligação, cloro, hidrogênio, né? Cloro, hidrogênio. Bom, você percebe que a diferença, né, entre a molécula A e a molécula B é que aqui os 2 cloros estão aqui em cima e aqui, ó, os 2 cloros estão aqui em cima e aqui eu tenho um cloro aqui em cima e outro aqui embaixo, né? Agora, vamos olhar para a molécula C e D. Na molécula C e D, se você observar, essa molécula aqui tem 2 cloros e os 2 estão aqui em cima. E na molécula D, também eu tenho 2 cloros, tá? Igual lá na B. Um está aqui em cima e o outro está aqui embaixo. Bom, qual que seria a diferença entre essas duas estruturas e essas duas estruturas? Tá? A ligação entre esses 2 carbonos é uma ligação simples. E a ligação simples, ela permite uma rotação total no eixo, tá? Professora, não entendi. Tá, vamos pegar, por exemplo, você pega uma tábua de madeira e coloca um prego. Vamos imaginar na minha mão aqui, ó. Isso aqui é a tábua, isso aqui é o prego. Você consegue girar essa tábua aqui, ó, no eixo. Você pode brincar, você prega o prego aqui na tábua, você pode brincar de girar essa tábua aqui, ela vai girar, certo? Só para você entender, esse prego aqui nessa tábua seria a ligação simples, tá? Então, ela permite girar. Então, o que acontece? Esse carbono aqui, olha, que tá aqui em cima, ele pode girar e vir aqui para baixo, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Tá vendo aqui, olha? Esse ligação simples permite uma rotação da molécula aqui, ó, e o cloro vir aqui para baixo. Então, esse cloro gira e vem para cá. Então, a molécula A e a molécula B trata-se de um mesmo composto, só que a molécula pode girar e ficar em ângulos diferentes aqui, tá? Então, mas A e B é o mesmo composto, porque a ligação simples permite esse giro. Agora, analisando a molécula C e D, volta lá para o nosso exemplo da tábua. Se eu pegar uma tábua e colocar 2 pregos, um de cá e o outro de cá, será que eu vou conseguir girar essa tábua ali em cima? Não, porque quando eu colocar um prego de cá e outro de cá, eu não permito esse giro. Então, esse cloro que está aqui em cima não vem aqui para baixo. Então, logo, C é uma estrutura e D é uma outra estrutura. Vamos imaginar aqui no meu dedo. Aqui eu tenho esse aqui, ó, uma ligação simples, o dedão é o cloro. Você vai imaginar que o dedão é o cloro. Então, aqui eu tenho uma ligação simples, cloro, cloro. Se eu giro aqui, ó, eu vou ter um cloro aqui em cima e um cloro aqui embaixo, tá? Ó, giro,
os dois cloros em cima. Então, o que acontece? Eu tenho esse caso aqui, uma mesma molécula. Agora, vamos esse caso aqui, C e D. Eu tenho uma dupla ligação, ó, dupla, certo? Vamos imaginar que esses dedos aqui é a dupla e que aqui é o dedão é o cloro. Olha, eu consigo girar aqui sem romper a ligação? Não, ó, tá vendo? Ó, eu não consigo. Essa dupla ligação aqui não permite que a molécula gire, ó. Para ela girar, ó, tem que romper a ligação. Então, essa molécula, ela não gira, tá? Ela não gira. Então, essa conformação é um composto, essa conformação aqui é outro composto, tá? Então, eu posso afirmar que A e B são, né, são mesmo composto, são mesmo composto, certo? Trata-se de um mesmo composto. E C e D são compostos diferentes. São compostos diferentes. Aí eu vou dizer que C e D são isômeros geométricos. Eles têm uma fórmula molecular igual, tá? Porém, arranjo espacial da molécula diferente. Bom, professora, mas eu batendo o olho lá no composto, só me dá um exercício, pede para classificar. Como é que eu vou saber se o isômero é cis ou trans e que condição que eu tenho que ter? Vamos lá. Condição para que ocorra isomeria cis-trans. Se a cadeia for aberta, que tenha dupla ligação entre carbonos. Se o carbono tem dupla ligação, ele tem que ter 2 ligantes para completar 4. E que o ligante 1 seja diferente do R2 e que o R3 seja diferente do R4. Bora lá. Então aqui, ó, eu tenho aqui carbono, dupla, carbono. Então tá na condição aqui, ó, possua dupla ligação entre carbonos. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho um ligante 1 e um ligante 2. Então, R1 seja diferente de R2. E que o ligante desse outro carbono, que eu chamo de R3, seja diferente de R4. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. C dupla C. Quem é o ligante desse carbono? Hidrogênio. Quem é o ligante desse hidrogênio? CH3, o metil, ó. O R1 diferente do R2. Esse carbono aqui, ó, CH3H, ó. R3 diferente do R4. A condição é que R1 seja diferente de R2, R3 diferente de R4. Eu posso ter, por exemplo, R1 igual a R4? Posso, não tem problema, estão em lados opostos, não tem problema, tá? A outra condição, se a cadeia for cíclica, saturada. O que é isso? É uma cadeia fechada que só tem simples ligação. A cadeia não pode ter duplo, tem que ser só simples. Então, vai ser um ciclano que isso vai acontecer. A mesma coisa, que R1 seja diferente de R2 e R3 seja diferente de R4. Vejamos esse exemplo aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Supondo que aqui tem um carbono e aqui outro carbono. E que eles são ligados entre si por simples ligação. Esse arco aqui é para indicar que é um ciclo, tá? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, tem um ligante R1 e ligante R2. Que o R1 tem que ser diferente do R2. Aqui esse carbono aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, tem um ligante que eu chamei de R3 e outro ligante que eu chamei de R4. Coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. Um ciclopropano que está ligado aqui no hidrogênio e o CH3. Hidrogênio, CH3. Perceba que R1 é diferente de R2 e R3 é diferente de R4, certo? Aquele primeiro exemplo para nós lá, ó. Se você analisar aqui, ó, R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Ok? Bom, agora vamos saber quando é que é cis e quando é que é trans. Nós já sabemos que para ser isômero geométrico, cadeia aberta tem que ter dupla e os ligantes do carbono da dupla tem que ser diferentes. Se a cadeia for fechada, ela tem que ser saturada e que os ligantes do carbono tem que ser diferentes também, tá? Mas qual é o cis e qual é o trans? Bora lá? Bom, continuando isomeria geométrica, aí como eu falei, a isomeria geométrica, ela pode ser chamada também de isomeria cis-trans. Esse prefixo cis e trans é para a gente identificar
as duas estruturas, ou seja, os dois arranjos espaciais diferentes que a molécula pode ter. Bom, primeiro, como é que eu vou identificar? É necessário analisar a fórmula estrutural. Então, olhando na fórmula molecular, eu não sei quem é cis e quem é trans. Eu preciso fazer a fórmula estrutural. Bom, o cis, os dois grupos iguais, eles estão sempre no mesmo plano. Então, vamos anotar aqui, ó. Vou anotar para vocês aqui, ó. Ó, os dois ligantes, ou também chamado grupos, que estão ligados no carbono da dupla, os dois ligantes ou grupos estão no mesmo plano. Estão no mesmo plano. Estão no mesmo plano. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho aqui C dupla C, CLH, CLH. Se você passar um plano de simetria aqui, ó, os dois cloros estão no mesmo plano. Então, trata-se do isômero cis. Se você passar um plano de simetria nessa outra molécula aqui, ó, eles estão no mesmo plano, os dois ligantes estão no mesmo plano, tá? Pode ser em cima e pode ser embaixo, não tem problema. Poderia ser os dois cloros em cima, os dois cloros embaixo. Poderia ser os dois hidrogênios em cima, os dois hidrogênios embaixo. Na hora de escrever o nome, só você colocar o prefixo cis antes. Coloca-se o prefixo cis antes do nome. Antes do nome. Você já aprendeu a dar nome, né? Então, no caso aqui, olha, eu vou ter 2 dicloro. Então, o nome aqui vai ser cis, tá? Cis, tracinho. Aí, no carbono 1 eu tenho um cloro, no carbono 2 eu tenho um cloro. Então, 2 dicloro. Como é 2 carbonos e tem dupla, eteno. Eteno. Então, cis, 2 dicloro, eteno. Nesse caso aqui, é um alceno. CH3, C, dupla, C, CH2, CH3. Se eu começar a numerar aqui, ó, 1, 2, 3, a dupla tá no 3. Se eu começar a numerar aqui, 1, 2, a dupla tá no 2. Daí eu começo por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 carbonos, então é pente. A dupla ligação está entre o carbono 2 e 3, então eu indico o 2. Então vai ser cis, pente, 2, eno. Normal, como vocês aprenderam a dar nome. Só que antes do nome você põe o prefixo cis. Já que o isômero cis, os dois ligantes têm que estar no mesmo plano, o trans, eles têm que estar em planos diferentes. Então, aqui, ó, os dois ligantes iguais, os dois ligantes, certo? Os dois ligantes iguais, tá? Ou grupos, estão em planos diferentes. Estão em planos diferentes. Opostos. Diferentes, opostos, tá? Então, se você passar um plano de simetria aqui, ó, aqui o cloro está em cima e o outro cloro está embaixo. Estão em planos diferentes. Se você passar aqui, ó, um plano de simetria, esse hidrogênio está em cima e esse hidrogênio aqui está embaixo. Então, como é que vai ser o nome aqui nesse caso aqui, ó? Vai ser trans, ó, trans, tracinho, 2 dicloro eteno, tá? A mesmo caso aqui, vamos numerar, ó, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. A dupla está no carbono 2. Então, vai ser trans, pente, 2, eno. Ok? Então, cis, mesmo plano. Trans, planos opostos. Tá? Fixadinho? Então, os isômeros geométricos têm a mesma fórmula molecular. Na fórmula estrutural, as moléculas têm um arranjo espacial diferente, tá? Tem o mesmo nome, porém a gente vai indicar os isômeros através dos prefixos cis e trans, tá? Bom, logo, como são moléculas diferentes, têm propriedades químicas diferentes,
Que propriedades? Ponto de fusão, ponto de ebulição, a reatividade, a oxidação, a densidade vai ser o quê? Diferente. Bom, agora, como eu falei, como é que eu vou fazer para identificar se a molécula apresenta isomeria geométrica ou não? Se me der só o nome ou se me der só a fórmula molecular, eu preciso fazer a fórmula estrutural. Então eu coloquei aqui, ó, vamos identificar. Esses três compostos apresentam isomeria geométrica? Sim ou não? Então tá aqui, ó, but2eno. O que é but? But é 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. O que é ene? Dupla. Aonde está a dupla? No carbono 2. Então, carbono 1, carbono 2. Então, a dupla está aqui, ó. Então, aqui é simples. Então, aqui vai ficar CH3, CH, CH, CH3. Mesmo desse jeito aqui, tá difícil para a gente visualizar se tem isômero geométrico. Então, o que eu vou fazer? Quem é os carbonos da dupla? Esse e esse, ó. Esses dois carbonos são os carbonos da dupla. Eu vou passar eles para cá, ó. Tá? Quem é que está ligado nesse carbono aqui, ó? Quem é que está ligado nesse carbono? O hidrogênio. Então, eu vou pôr ele aqui, ó. E o CH3. Então, eu vou pôr ele aqui, CH3, ó. Tá? Quem é que está ligado nesse carbono de cá? Esse H e esse CH3 está ligado nesse carbono, CH3. Percebam aqui que o R1 é diferente de R2 e o R3 é diferente de R4. Então, o but2eno apresenta isomeria geométrica, tá? Então, esse aqui apresenta isomeria geométrica, tá? Ok, esse aqui apresenta isomeria geométrica. Agora, vamos fazer isso aqui, ó. Pente 1eno. Pente 1eno. O que é pente? 5. O que é ene? Dupla. Aonde que a dupla está? No primeiro carbono. Então, vamos colocar aqui, ó. Logo de cara, no primeiro carbono, a gente vai colocar a dupla. Então, eu vou ter uma ligação para cá e uma ligação para cá, né? Então, vamos lá. Vou colocar bonitinho aqui, ó. 1, dupla, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai ficar H2, H, H2, H2, H3. Tá? Então, eu fiz aqui o pente 1eno. Vamos agora fazer aquele outro jeito para ver se apresenta. Bom, vou pegar esse carbono da dupla, esse e esse aqui, ó. Então, C, dupla, C. Quem são os ligantes desse carbono daqui? Não é 2H? Então, eu vou ter um H aqui e um H aqui, ó. Quem são os ligantes desse aqui, ó? Esse Hzinho daqui e esse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui, ó. CH2, CH2, CH3. Então, percebam aqui que o R1 tá igual ao R2. O R1 tá igual ao R2. Então, esse composto aqui, ó, não apresenta isomeria geométrica. Esse composto aqui não apresenta isomeria geométrica. Esse aqui apresenta isomeria geométrica, tá? Então, o but2eno é isômero geométrico. O pente 1eno não é isômero geométrico. Porque aqui, ó, o carbono da dupla tem dois ligantes iguais. Depois, eu coloquei um outro exemplo aqui, ó. 1,2 de cloro ciclobutano. Ó, ciclo a cadeia é o quê? Fechada. But 4. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Simples, 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 simples. No carbono 1, qual que é carbono 1? Qualquer um. Vou chamar esse aqui de 1, ó, tá? No carbono 1, eu vou ter um cloro. No carbono 2, eu vou ter outro cloro. Vou numerar aqui para vocês visualizarem, tá? Esse aqui vai ser o carbono 1, esse aqui o 2, 3, 4, tá? Pra ficar bonitinho. Então, no carbono 1, eu tenho um cloro, no carbono 2, outro cloro. Completando aqui com hidrogênio, ó. Então, aqui eu vou ter um hidrogênio, aqui eu vou ter outro hidrogênio. Aqui é H2, aqui é H2, para completar. Percebam aqui que, analisando o carbono 1 e o carbono 2, ó, esse aqui, o R1, diferente do R2. Esse ligante, diferente desse ligante. Então, essa molécula apresenta isomeria geométrica. Então, essa aqui, sim, ok, apresenta isomeria geométrica, certo?
Então, o but-1-N apresenta isomeria geométrica, o pente-1-N não apresenta isomeria geométrica, porque os carbonos da dupla têm 2 ligantes iguais. E o terceiro exemplo que eu coloquei, 1,2 de clorociclobutano, apresenta isomeria geométrica por causa que obedece à condição. É um ciclo saturado, onde eu tenho 2 ligantes diferentes em cada carbono. Bom, agora nós vamos fazer os exercícios do livro, tá? E na aula de correção a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Vocês têm que gravar bem a condição para que ocorra isomeria geométrica. Valeu?